Ô Diego, o Lula, ele na sexta-feira passada, conversando com uma pessoa lá no Planalto, ele disse que ele achava que o Dino podia cumprir no Supremo Tribunal Federal um papel semelhante ao que o Gilmar Mendes cumpre hoje, né? Porque o Gilmar Mendes, além do conhecimento jurídico, que de fato ele tem, né? Ele é professor, por exemplo, de controle constitucional lá no IDP, tem doutorado na Alemanha, etc. A Carol conhece isso mais do que todo mundo. O Gilmar Mendes também atua politicamente como um coordenador importante dos ministros. A gente viu durante a pandemia, a gente viu durante as tentativas de golpe, o Gilmar, com a resposta que ele deu na semana passada ao Senado. Então, o Lula vê no Dino alguém que tem a capacidade de, ao entrar no tribunal, agir como o Gilmar Mendes. E na cabeça do Lula, isso significa o quê? Primeiro, defender o legado do Lula. Ele acha que o Gilmar Mendes, que foi advogado AGU, né, advogado-geral da União, do Fernando Henrique Cardoso, soube defender os legados, o legado tucano, né, dos governos tucano, do governo Fernando Henrique, dos dois mandatos do Fernando Henrique, muitas vezes comprando batalhas contra o PT. Então ele vê no Dino a capacidade de defender um legado da esquerda, né, das forças progressistas, e fazer essa luta dentro do tribunal, que é cada vez mais importante no embate contra a extrema-direita e fake news. A gente viu, por exemplo, o que o Alexandre de Moraes fez no âmbito do TSE e as repercussões que tem com esses julgamentos dos atos golpistas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa é essa. Ele acha que o Dino pode ser o que o Gilmaré foi para o Fernando Henrique. Outra coisa, combina as duas capacidades, a jurídica e a política. Terceiro, o Dino era o preferido do Lula desde o começo, mas ele avaliava muito bem o trabalho do Dino na justiça. Ele sabia que, ao tirar o Dino da justiça, ele poderia e poderá ter um problema, porque o Dino, ele é um ministro que atua bem nessa área na avaliação do Lula. Então ele amadureceu nesse tempo se valia a pena tirar o Dino de lá ou não. Ele achou que valia a pena, porque ele fez a indicação, porque ele entende que a batalha no Supremo Tribunal Federal é mais importante do que a que está sendo travada no âmbito do Ministério da Justiça. E é uma indicação com bastante teor político. As pessoas falam, o Cristiano Zanin é próximo do Lula porque era advogado pessoal do Lula. Sim, mas o Dino, num certo sentido, é mais próximo ainda, pelas afinidades ideológicas e eletivas que ele tem com o Lula, mais ou menos como o Barack Obama, que indicava magistrados de tendência democrata para a Suprema Corte americana. O Flávio Dino é um magistrado, um ex-magistrado, será um ministro progressista, né? Diferentemente, por exemplo, do Cristiano Zanin, que é muito mais conservador para o gosto do Lula politicamente do que o Flávio Dino, né? Então tem essa questão de ser uma indicação que o Lula achava que era importante ser política. O Jorge Messias, ele ficou numa espécie de reserva ali, havia uma campanha de setores do PT por ele, o Lula gosta dele, mas o peso político, a densidade política e jurídica do Dino é maior que a do Messias. Então, nesse sentido, o Dino sempre foi o querido do Lula. E aí, para encerrar essa coisa do Dino, o Lula faz, o Bruno Dantas também, do ministro do Tribunal de Contas da União, era alguém que estava no páreo muito patrocinado pelo Gilmar Mendes, pelo Alexandre de Moraes, por outras forças políticas, mas não é alguém com quem o Lula tem uma afinidade, então sempre ficou ali naquele terceiro lugar. Por último, eu ressaltaria o bombardeio que o Dino sofreu na imprensa nos últimos tempos, sobretudo por causa das matérias do jornal Estado de São Paulo. Essas coisas acabaram por fortalecer o Dino junto ao Lula, né? O Lula achou que o Dino foi bastante injustiçado, né? Que tentar fazer uma ligação do Flávio Dino com crime organizado é forçar demais a mão, né? E isso acabou contribuindo também. A gente viu também quando o Zanin foi atacado, que o Lula, isso reforçou perante o Lula a certeza de indicar o Zanin. Então, assim, a 10ª indicação que o Lula faz para o STF, eu acho que é a melhor, porque o Lewandowski foi um ministro que até defendeu os legados do PT, mas o Lewandowski não tinha uma atuação política tão forte quanto o Gilmar Mendes tem, e não tinha uma carreira política como o Dino tem, né? Me parece que depois de 10 indicações, o Lula começou a acertar ao indicar ministro para o Supremo. Diego.